avançando, Romanos capítulo 12, os 2 primeiros versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor, te agradecemos por mais essa noite na tua casa, na tua presença, onde muitos não puderam estar aqui, ó Deus, por trabalho, por enfermidade, que o Senhor esteja visitando, consolando, fortalecendo, renovando, e agora, ó Deus, aqueles que estão também acompanhando conosco em casa, ó Senhor, esteja falando aos nossos corações, abençoando as famílias, abençoando, Senhor, nossas vidas, e nesse momento, ó Deus, toma o teu servo, que eu diminua, que o Senhor cresça, vem com o teu Espírito Santo, Deus, perdoa os meus pecados, meus erros, e ó Deus, dá a revelação daquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Paulo, ele está rogando, Paulo, ele está suplicando, e é uma mensagem dirigida à igreja, é uma mensagem dirigida aos irmãos. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós precisamos cuidar, zelar da nossa vida espiritual, e também ter o cuidado no tocante ao nosso corpo. A Bíblia nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo. Nós não podemos fazer o que bem quiser, nós temos valores, princípios cristãos, nós somos livres, como falamos lá no Ebenezer, somos livres. Deus nos libertou, Jesus nos libertou, porém nós não somos libertinos, fazemos o que queremos, não é isso. Temos as nossas regras, temos a nossa prática, os valores, princípios cristãos que não podem ser negociados. E aqui ele está dizendo: olha, nós precisamos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo. Pessoas têm destruído o seu corpo, têm se entregado às práticas carnais, às práticas imorais, práticas pagãs, práticas que distanciam de Deus. E eu compartilho nessa noite essa reflexão. É muito bom, é muito lindo falar que você quer conhecer a vontade de Deus. Conheça sim a vontade de Deus, busque conhecer a vontade de Deus na sua vida. Porém, quando nós olhamos aqui para conhecer a vontade de Deus, o que temos feito, como temos apresentado o nosso corpo, que valor temos dado à nossa identidade, quais escolhas temos feito. Pessoas, infelizmente, têm se entregue, têm cada vez mais compactuado com o mundo, e quando nós nos tornamos amigos do mundo, nós que eu digo eles, o ser humano, quando se torna amigo do mundo, o que acontece? Se torna inimigo de Deus, como diz Tiago capítulo 4, versículo 4. Qual é a nossa escolha? Que nós possamos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, como temos nos apresentado, santo e agradável a Deus. Porque santidade, ela é fundamental. Nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Então Paulo, ele está rogando: olha, irmãos, por quê? Porque haviam perigos naquela época, falsos mestres, ofertas do mundo, ofertas do diabo, que hoje muitos têm se entregado, muitos têm se deixado enveredar. Erramos, pecamos, mas nós não buscamos isso. Nós não temos mais o prazer no pecado. Então Paulo, ele está dizendo: olha, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Temos que nos sacrificar, temos que renunciar a nós mesmos. Jesus nos ensinou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
Será que temos nos sacrificado? Será que temos, morrido na cruz junto com Cristo? Será que temos tomado a nossa cruz? Ou será que queremos viver, próprio bel prazer, a própria, de uma maneira egoísta e não altruísta, como Jesus nos ensinou? Por isso que nós precisamos, então, Paulo está rogando: olha, irmãos, acordem, fiquem atentos. Vocês querem conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas precisamos estar no caminho certo, precisamos fazer as escolhas certas, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo. Ser santo é ser separado. Ser santo não quer dizer que você não erra, não é nada disso, mas você é separado, você busca a santificação. Sede santo, porque eu sou santo. Buscamos a santificação, porque sem essa separação, ninguém verá a Deus. Então tem que ter uma separação, não permitir a mistura com as coisas do mundo, com as práticas do mundo, com as vontades que o mundo oferece. E da mesma maneira, agradável a Deus, um sacrifício agradável ao Senhor. Nossa vida tem que ser agradável a Deus. Quando Deus olha, para as nossas vidas, nossos corações, será que Deus tem se agradado? Ele continua dizendo que é o vosso culto racional. O nosso culto é racional. Nos reunimos aqui, louvamos a Deus, cremos que Deus está presente, Jesus está presente, a presença de Deus é real, porque Jesus, ele nos ensinou isso. Quando 2 ou 3 se reúnem, para buscá-lo, ele está ali presente. Deus habita no meio dos louvores, e nessa noite você louvou, você adorou, você está adorando, você está buscando, você está clamando, Deus está ouvindo a nossa oração. Nosso culto é racional. Nós não viemos aqui, por religiosidade, não viemos aqui de qualquer maneira, não viemos aqui, nosso culto é racional. Então nós vivemos assim, de uma maneira santa, separada, um sacrifício vivo de entrega a Deus, que é o nosso culto racional. Por isso que ele diz no versículo 2: não vos conformeis com este século. Ou seja, não vivam de acordo com o estilo, com a tendência da era presente. Não viva de acordo, não tome a forma, não tome o molde do mundo. E hoje, infelizmente, muitos têm tomado a forma do mundo, têm permitido entrar nas igrejas, na sua casa, a forma do mundo. Basta você olhar, por exemplo, alguns períodos, Carnaval, Halloween. Quantas crianças, com os pais evangélicos, participando de Halloween, participando de Carnaval, fantasiadas, meu Deus! Coisas claras, fantasiadas de diabo, enfim, por aí vai. Com danças, com práticas mundanas, ensinando o pequeno a isso. Isso é sério, isso é um alerta. Porque quando começam a caminhar, a família começa a dar espaço para práticas do mundo, o diabo, ele pode começar ali a ter um agir, uma legalidade, uma brecha que está sendo deixada. Mas Deus nos trouxe aqui, porque Deus, ele nos concede sempre uma segunda chance, e ele quer que nós venhamos consertar, reparar, falar: isso não entra mais na minha casa, isso não entra mais na minha vida, eu não vou me conformar mais com este mundo. Mas aí você é careta, mas aí você não está na moda, mas aí, hoje tem já tantas palavras que a gente nem sei mais, Hoje até as crianças, não estou preocupado, eu quero é Deus, eu quero é o Senhor, eu quero é buscar o meu Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, eu quero é o Senhor. Mas João Batista, olha como é que ele se veste. Mas não há ninguém, Jesus diz, nascido de mulher tão grande como João Batista. Mantenha-se fiel, mantenha-se na presença de Deus, não tome a forma deste mundo, porque quando você toma forma, começa a ocorrer mistura, e aí o Espírito Santo de Deus começa a ser apagado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito, não apague o Espírito.
E quando começa a tomar a forma do mundo, o espírito começa a ser apagado, começa a olhar as coisas desse mundo. Quantos estão apostatando da fé? Quantos estão permitindo o amor se esfriar? E o amor a Deus, que a base cristã é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Estão tomando a forma desse mundo. Estão querendo mudar o atrativo para que as pessoas venham à igreja, às igrejas. O que tem que atrair é a verdadeira pregação, é a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Não adianta falar palavras que vão agradar as pessoas. Jesus não fazia assim. Tem momentos que Jesus vinha com palavra dura, que todos, Jesus deu uma palavra dura em certo momento, que todos foram embora, exceto os seus 12. A verdade. Hoje de manhã falamos, Estevão manteve a sua postura de fé, manteve, independentemente, estava sendo ali acusado, estavam mentindo, estavam forjando a falsa acusação contra ele. E o que você tem a dizer, Estevão? Falou a verdade, falou: olha, vocês estão errando, vocês se desviam de Deus, negam o Espírito. Foi apedrejado, mas ele viu a glória de Deus. Ele olhou para os céus, ele viu a glória de Deus, viu Jesus à destra de Deus. Não podemos tomar a forma desse mundo, porque é muito lindo falar: eu quero a vontade de Deus na minha vida. Amém. Que prevaleça a vontade dele, não a nossa. Mas será que estamos pavimentando o caminho da maneira correta? Por isso que ele diz aqui, quando nós falamos a vontade de Deus na nossa vida é boa, perfeita e agradável, amém, é o que prevalece, é o melhor. Deus, ele sabe os planos que ele tem ao nosso respeito, planos de paz. Deus, ele conhece o melhor para as nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Deus nos ama, porém precisamos não vos conformar com esse século. Não permita isso, não tome a forma do mundo. Cuidado com as ofertas, com os convites, com as falácias. Só hoje, só dessa vez, ninguém vai saber, tua mãe não vai ver. Cuidado com isso, seu pai não vai saber. Cuidado. Escolhas que levam a consequências severas, escolhas erradas deixam marcas, deixam cicatrizes. Escolha o melhor para a sua vida. A vontade de Deus na sua vida é você servir, é você estar na casa dele, é você louvar, é você se envolver no reino dele, é você abrir seu coração. Não adianta o exterior, não adianta rasgar as vestes e não rasgar o coração. Não adianta circuncidar o exterior e não circuncidar o coração. Como está o nosso coração? Por isso que ele continua dizendo: não vos conformar com esse mundo, não tomar a forma do mundo, porque quem toma a forma do mundo se torna inimigo de Deus, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. A nossa mente é possível que ela seja renovada, é possível que ela seja transformada, renovada, porque às vezes tem pessoas com a mente cauterizada, ficam presas naquele problema, presas talvez em algo lá do passado, talvez presas em algo a ser resolvido, mas, amado irmão, deixa a paz de Deus que excede todo entendimento preencher o teu coração, a tua mente. Ocupe na mente as coisas do alto. Primeiro, traga à memória aquilo que te dá esperança. Então, quando você começa a lembrar dos milagres, das bênçãos de Deus, quando você começa a lembrar das promessas de Deus, lembrar do poder de Deus, que Deus é o Deus do impossível, sua mente já começa a ser diferente, seu coração já começa a ser alimentado com esperança. Cuidado com o que você tem alimentado a sua mente. Hoje pessoas se alimentam, olha, e hoje então que o acesso à informação está tão rápido, em 2 cliques as pessoas têm acesso à informação. Tem informações boas, mas cuidado, tem ameaças, tem fake news, cuidado.
E ficam se alimentando, aí a fé vai lá embaixo, aí daqui a pouco está no mundo, daqui a pouco, não é pastor, por que isso, por que aquilo? Precisamos renovar a nossa mente, precisamos ter a mente de Cristo, e com a mente de Cristo você vai enxergar aquilo que ninguém consegue enxergar. Precisamos ter a mente de Cristo, renovar, transformar a nossa mente. O que é isso? É onde ninguém está vendo o milagre, você está vendo. É onde de 12 espias, 10 falam, não é possível alcançar essa terra, porque tem gigante. 2 têm a mente de Deus, vão falar, é possível, porque Deus falou, Ele vai cumprir, Ele vai dar esses gigantes nas nossas mãos. Como está a nossa mente, como está a nossa fé, como está o nosso coração? Porque assim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia muito fala da vontade de Deus, vontade permissiva, a Bíblia muito fala, não vamos vir um outro estudo, mas precisamos conhecer a vontade de Deus, precisamos buscar conhecer a vontade de Deus na nossa vida, mas para isso precisamos traçar esse caminho, renovar, transformar, renovar a nossa mente. Aí ele vem e fala de alguns dons que nós falamos no momento do ofertório, e ele continua dizendo, versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Vou compartilhar aqui apenas algumas características que nós precisamos praticar, para que a gente tenha sempre a nossa mente renovada, e tendo a nossa mente renovada, tendo ali a nossa mente transformada, você verá, você vai experimentar, você vai conhecer a vontade de Deus na sua vida. E ele diz, olha, o amor seja sem hipocrisia. Muitos amam de uma maneira hipócrita, falsa. Isso não é de agora, é na época de Jesus, falsos religiosos, que não iam para o céu e impediam outros de ir ao céu. Jesus falou isso tudo. O amor não pode ser sem hipocrisia, principalmente o amor para com Deus. Ah, mas pastor, eu amo a Deus. Aí eu te pergunto, você ama o seu irmão? Você ama o seu próximo? Como pode dizer que ama a Deus se não ama o seu próximo? Isso é sério. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. O amor não pode ser com hipocrisia, com falsidade. Pastor, como é que eu vou saber? Olha o fruto. O amor, ele segue com atitudes. Deus fez assim, Moriá compartilhou aqui de manhã. Deus amou o mundo e quem ama tem uma atitude. O que Deus fez? Deu seu Filho unigênito por nós. Então o amor não pode ser sem hipocrisia. A Bíblia muito fala sobre o amor. Se você quer ter uma mente renovada, quer ter ali, desfrutar a boa vontade, agradável vontade de Deus na sua vida, ame de uma maneira verdadeira, de uma maneira sincera. E ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Se você tem a mente de Cristo, tem a mente renovada, você tem zelo pelas coisas de Deus, você tem zelo pela sua vida espiritual. Zelo, Jesus fala, o zelo pela casa do Senhor me consome. Aliás, Jesus ele demonstra zelo, e os seus discípulos lembram dessa passagem, o zelo na casa do Senhor. E ele diz, olha, precisamos ter zelo, não ser remissos e ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Se você tem a mente de Cristo, você quer servir a Ele, porque Ele nos comissiona a servir a Ele, a cumprir o ID, a trabalhar, a botar a mão na seara. Porém, precisamos fazer com zelo, com cuidado, com amor, não de qualquer maneira, porque aquele que faz a obra de qualquer maneira, de uma maneira relaxada, é maldito. Então sirva ao Senhor. Se você faça essa reflexão, você tem amado o próximo, tem amado a Deus sem hipocrisia, você tem servido ao Senhor com zelo, tem se envolvido na obra do Senhor com zelo. Você, como ele diz aqui, se regozija. Olha só o versículo 12, tão lindo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Olha só a característica.
Na esperança você regozija, na tribulação você é paciente. Permaneça, seja paciente, desenvolva o fruto do Espírito, seja paciente, aguarde, persevere, perseverança, persevere, como ele diz aqui, olha, na oração, persevere, seja perseverante, continue orando. A oração é a chave da tua vitória, que quando você ora, seu problema, sua petição, aquilo que você necessita já está no trono, Deus já está ouvindo. Não vemos em nenhum momento Deus, não vou ouvir falando que não vai ouvir a oração, pelo contrário, Deus jamais rejeitará um coração quebrantado, coração contrito. Deus escuta a oração e Deus responde a oração. Lembra Daniel, no início das suas orações, eu já mandei a resposta, enviou o anjo. Quantas passagens nós temos Deus respondendo a oração? Ana, né? Olha, lembra de Ana? Profeta, falei de manhã, Eli, o profeta, o sacerdote, olha, achou que ela estava embriagada. Não deixe de orar. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então seja perseverante na oração. Tudo isso, amados, está dentro desse contexto de você ter a mente transformada, renovada. Porque quando você age assim, quando nós buscamos esse modo de vida, tenha certeza que você vai conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então regozije na esperança, ser paciente na tribulação. Todos nós passamos por tribulações, aflições. No mundo tereis aflições, todos nós. Mas Jesus nos ensina a ter o bom ânimo. Então, seja paciente na tribulação, na oração, seja perseverante, compartilhar as necessidades dos santos, que somos nós, é como os cristãos eram chamados, separados. Praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quantas vezes nós vemos pessoas falando isso? Se alegrar com o que se alegra, não é verdade, chorar com os que choram. Você ser usado, ser instrumento, né, para estar ali no momento do choro também com seu irmão, sendo canal, sendo coluna, tudo isso é mente de Cristo. E o versículo 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. E o versículo 20, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, e não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mente de Cristo. Vemos isso, Jesus na cruz. Momento de dor, de humilhação, de estar sendo naquela cruz. O que Jesus fala? Pai, perdoai. Jesus libera o perdão, porque não sabem o que fazem. Estevão, vimos de manhã, apedrejado até a morte. O que Estevão fala? Senhor, não lhes impute essa culpa. Por quê? Porque o Senhor é o juiz, como lemos aqui, a vingança é dele. Então nós temos que agir com a mente de Cristo. Por se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Jesus ensinou isso. Você ama, mas ame o teu inimigo. É muito bom amar o próximo, mas e o inimigo, o adversário, porque a nossa guerra não é contra a pessoa. Nossa guerra não é contra a carne ou o sangue, mas contra o diabo, seus principados. Está lá em Efésios capítulo 6. Por isso que ele diz aqui, quando nós agimos assim, amontoaremos brasas vivas sobre a nossa cabeça. E cabeça nos remete à nossa mente. Capacete da salvação. Quantas coroas preparadas para nós, coroa da vida, coroa da justiça, inacessível, coroa, várias coroas. Se você permanecer, você vai receber aquela tua coroa que está preparada para você naquele grande dia.
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E para agir assim, somente com a mente de Cristo. Que nós possamos clamar, pedir ao Senhor auxílio, como Paulo está fazendo. Olha, eu rogo, eu peço, eu clamo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que o nosso corpo seja apresentado, sacrifício vivo, santo e agradável, que nós não venhamos nos tomar a forma desse mundo, ainda que a grande, a maioria, esteja indo por uma porta, por um caminho largo, que você venha permanecer no caminho que conduz à vida eterna, porque largo é o caminho, larga é a porta que conduz para a perdição, e muitos, Jesus fala, vão por ela. E hoje tem gente, crente preocupado com a maioria, crente preocupado, com a massa, com o grupo. Elias não ficou olhando para os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Tantos profetas de Baal, de Azerá, 400 mais 450, acho que eram uns 850. E Elias ali, será que ele estava sozinho? Não. Elias, ele olha para Deus, ele clama a Deus. Lembra do desafio no Monte Carmelo? Estudamos aqui na EBD. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Aí os profetas de Baal, de Azerá, começam a se mutilar, começam a se machucar, começam a clamar. Ele até ri, Elias. Aí depois Elias vai, restaura o altar, clama a Deus, e Deus ele consome com fogo aquele altar, fogo do céu caiu. Por quê? Você com Deus, o que nós precisamos é a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, faz toda a diferença. Então hoje tem pessoas preocupadas com multidão, preocupadas com... Se preocupe com Deus, busque a Deus, clame a Deus. Não vos conformeis com este século, mas buscar renovação da nossa mente, transformação. Precisamos transformar para o melhor. E assim, somente assim, você vai conhecer, você vai desfrutar o melhor para a tua vida, que é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Coloque-se de pé nesse momento, feche seus olhos. Jesus muito ensinou para cuidar da nossa mente, não deixá-la vazia. Que uma vez mal ocupada é um perigo muito grande. Jesus disse: o espírito imundo sai e volta com mais 7. Se ela estiver mal ocupada, você possa ocupar sua mente, encher sua mente com as coisas de Cristo, com as coisas do reino de Deus. E para isso tem que deixar Jesus entrar. Para ter essa mente renovada, transformada, e você conhecer a vontade de Deus. Tem que abrir o coração. Eu vou fazer 2 orações nessa noite, 2 convites. Primeiro deles, você que nessa noite ouviu essa palavra e deseja ter a mente de Cristo, só há uma maneira: crendo, confessando Jesus como o único e suficiente Salvador. Não é religião, religiosidade, não é rótulo de igreja, mas é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como a Moriá disse aqui, Jesus nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que aquele que o confessar diante dos homens, Ele confessará diante do Pai. Então, se você está aqui nessa noite e deseja confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, levante bem alto uma de suas mãos. Ou se esteve afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar, levante bem alto uma de suas mãos. Segunda oração que eu quero fazer.
chamar vir à frente, mas nós vamos orar pelos pedidos, pelos irmãos que estão enfermos. E você que ouviu essa palavra e se viu em algumas dessas situações, a mente precisa ser trabalhada, renovada, o amor que não sente mais aquela chama, a presença do Espírito Santo, a busca da santificação, da santidade. Quantas coisas nós falamos aqui, caminhos. Peça ajuda ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, elevamos a Ti a nossa oração e Te agradecemos por mais essa noite. Ó Deus, livrando, Te pedimos de todo mal e colocamos nas Tuas mãos esses pedidos aqui escritos. Cada pedido de oração, aqueles, ó Deus, impossíveis, aqueles, ó Deus, que às vezes nós não sabemos nem por onde começar a resolver, mas Tu podes todas as coisas. Tu és o auxílio, dá a direção, ó Deus, dá a resposta. Direciona o Teu servo, a Tua serva. Santo Deus, poderoso Deus, visita, ó Deus, os enfermos, cada membro aqui da Tua casa, a Vera, ó Deus, a Adriana, sua mãezinha, Senhor, Dona Neuza, teve esse tombo, precisou passar pela cirurgia, e tantos outros, Senhor, Fabinho, tantos que estão, ó Deus, gripados. Esteja visitando, consolando, fortalecendo, curando. Nossa amada irmã Aponira, colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Faz aquilo que nós não podemos fazer. E coloca, ó Deus, também cada irmão aqui presente. Vem com o milagre, vem com a cura, vem com a resposta. Opera o impossível, move o sobrenatural. Rogamos a Ti, e assim podemos descansar em Ti, que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Assim, ó Deus, oramos e Te agradecemos pelo Teu auxílio, tocando na nossa mente, fortalecendo a nossa fé. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte o nome do Senhor.